Uh. Yeah. 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 Olá, Karina Guimarães, especialista em transformação digital da Admap Sistemas. Mais um episódio do Não Durma no Ponto, podcast da Admap Sistemas. E, como em todos os outros episódios, estou com a nossa host, Shirley Lima. Tudo bem, Shi? Tudo ótimo. E esse episódio vai trazer pra gente conversas transformadoras. Eu preciso ler, porque foi tão importante o que a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês, que eu não vou me arriscar a falar sem ler na íntegra. Você já parou para pensar em como uma simples conversa pode mudar tudo? Hoje, a gente aqui no Não Durma no Ponto recebe uma mulher que trocou os contratos por círculos de diálogo e transformou a escuta em uma ferramenta de inovação. Com vocês, a Juliana Elorza. Tudo bom, Ju? Olá, obrigada, gente, pelo convite, que honra. Seja bem-vinda, viu? Fazia muito tempo que nós queríamos trazer uma pessoa aqui tão especial como a Ju para falar de conversas, de diálogo e de comunicação, que é um dos itens tão importantes para se fazer gestão de pessoas, né? Não só gestão de pessoas, né? Mas dentro do nosso universo aqui, e tudo que a gente representa ali, falando de liderança, é o que a gente coloca como base inicial para uma boa liderança, seria a comunicação. E Ju, trazendo você aqui já para essa mesa, aquela pergunta que você já sabe que não pode faltar, quem é a Juliana na fila do ponto? É difícil responder essa pergunta sem falar do crachá, então eu vou falar de uma forma aleatória. Hoje, quem sou eu hoje? Juliana, mãe de um menino e um canino, sou inquieta, curiosa, leitora, gosto de nadar, gosto de tomar água com gás, andar rápido na rua, passear na rua e observar aqueles detalhes mais inusitados. Gosto de conversas profundas, Que legal. de falar sobre as notícias da NASA, de novidades, de descobrir o que está acontecendo no mundo. E isso que me levou ao que hoje eu faço como profissão, que é facilitação de práticas de diálogo, chamadas as conversas transformadoras. Cara, que incrível. Prazer te conhecer. Obrigada, prazer também. Muito feliz por essa oportunidade. Muito feliz por ter você dentro do nosso universo do dia a dia, trazendo essa possibilidade, oferecendo esse serviço, né? E tocando as mesas de reuniões ali, para que essas conversas sejam transformadoras e que impactem muitas vidas, né? Que é o que acaba acontecendo. É o que né? acontece. Que legal. Ju, qual é o nome dos seus meninos? Você tem um menino e um canino. Um menino e um canino. Meu filho chama Bento e o pug chama Nico. Ai, que demais. Que legal. E aí, Ká, perguntas pra Ju já? Claro. Pra gente começar essa conversa? Sim, nós estávamos ansiosas, então a gente já inicia com uma pergunta, né, que fez você mudar de rota, né? Então, de advogada em Nova York para facilitadora de conversas transformadoras. O que te fez mudar completamente de rota, Ju? Eu tinha uma carreira muito bonita no papel, lindona, mas eu estava infeliz. E aí eu fui investigar o que aconteceu, o que era isso. Gente, eu fiz vestibular com 16 anos. É uma criança para resolver para o resto da vida. E as coisas mudaram. Não existe mais escolher uma profissão para o resto da vida. Existem, né? Cada vez mais a gente está entrando na era das múltiplas atividades, às vezes até simultâneas, né? Não é nenhuma só depois da outra. Então, eu fui investigar quem era eu, por que eu estou aqui, o que eu faço, e eu percebi que uma coisa foi indo à outra. Era muito quem eu era.
As conversas transformadoras, no fim das contas, são práticas de mediação de conversas. Então, eu trago isso do direito, eu trago a negociação e a mediação do direito nas práticas de conversa. E também foi meio que eu estava muito infeliz, mas o sistema estava funcionando. Então, foi meio que uma forma de falar assim, gente, tem um mundo muito legal aí fora que vocês não conhecem, que eu descobri. Então, essa é a vontade de voltar para o corporativo como prestadora de serviços. Cara, que legal, Jo. E eu até brinquei ali nos bastidores, a gente conversando, né? Que nós pensamos e a gente acredita seriamente que a gente se comunica bem, né? Assim, na minha cabeça tá tudo lindo, funcionando, não tá? Tá super claro. E aí a gente também pensa em como nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala. Mas existe também a responsabilidade do que como o outro recepciona aquilo, né? Aquela mensagem. Então, quando a gente foi conversar sobre conversas, diálogos, e diante de um momento que eu vi as pessoas meio que divididas, né? Ou você é uma coisa, ou você é outra coisa. E se você é uma outra coisa, eu não tenho tanta disposição de querer conhecer essa sua outra coisa, seu outro lado, seu outro gosto. E aí eu prefiro nem conversar. Então eu comecei, eu não sei se existe, se vocês perceberam isso, mas eu percebi durante um período e um processo aí que existiu algumas coisas que a gente falava assim, isso aqui a gente não conversa, que seria, né, futebol, religião, assuntos que não se falam, não se discutem. Que eu pensei, foi por que não se discute isso? Deveria, né? Isso tá tão dentro do dia a dia das pessoas e todo mundo diz que tem uma frase que diz que isso não se discute. E depois eu vi as pessoas realmente não querendo discutir e não querendo conversar sobre coisas que eram diferentes de pensamento ou do que elas acreditavam. E aí eu achei que as pessoas hoje não conversam mais. Aí eu falei, ué, se a gente trabalha com comunicação e a gente precisa se comunicar e na nossa cabeça a gente pensa que tá se comunicando, mas no dia a dia as pessoas não sentam mais para conversar, como é que se dá isso, então? Como é que a gente tá comunicando, né? Então, por isso que é tão importante ter você aqui, porque eu acho que eu tô sentindo essa carência de conversas, sabe? Assim, conversas que sejam genuínas. Apenas conversas mesmo, né? Que sem aqui, tipo, vou tomar uma decisão de alguma coisa, definir algo. Que eu acho que isso vai ser um resultado, deve acontecer isso. Mas no passado a gente sentava para tomar um café e conversar? E falar da vida, assim, sem ter muita intenção direcional. E eu acho que hoje as nossas conversas precisam ter um resultado, precisam fazer alguma coisa, são mais diretas. E quando se tem essa conversa, porque, no geral, eu sinto que as pessoas não querem mais conversar. É isso mesmo? Eu percebo que sim. Eu acho que todas as conversas têm que ter uma intenção, mas a intenção pode ser simplesmente conhecer a outra pessoa, saber alguma coisa que a outra pessoa pensa diferente, não sair com o resultado, com uma coisa resolvida. Sim. Então, por exemplo, né, eu olho a Karina agora assim, quem é você? Não sei. De repente, eu descubro coisas que podem fazer sentido para mim ou podem olhar e falar assim, né, voltando nos temas tabu, não concordo, mas eu não preciso concordar. Eu só preciso aceitar, eu não preciso nem entender, eu só preciso aceitar que você pensa, sente e funciona de um jeito diferente do meu. E você tá aqui, eu tô aqui. Então, talvez nunca mais nos alinhamos se são tão diferentes, mas... Precisa ter. Porque eu não tenho controle. Quantas pessoas tem no mundo? 8 bilhões, eu não sei quantas. Exatamente. E eu vou querer que todo mundo pense do mesmo jeito que eu? É impossível. Porque eu cresci num lugar, numa família, com um repertório, eu tive acesso à experiência. Nem com os meus irmãos eu sou igual. Como eu vou ser igual a qualquer outra pessoa? E isso vale para todo mundo. Mas você acha que foi alguma coisa que, sei lá, aconteceu e que as pessoas foram perdendo essa intenção e essa vontade de conversar, principalmente de conversar sobre temas que são mais, assim, né, que são temas mais
tensos, assim, que precisa realmente de uma empatia maior, ou aquilo que você falou, eu não concordo, mas eu só preciso aceitar, e de repente a pessoa fala, não, meu ponto de vista é o famoso eu quero ter razão e tal. Eu vejo várias coisas. A gente não conversa, a gente não escuta. Escutar simplesmente pelo fato de escutar. Eu já estou escutando pensando na resposta que eu vou dar. Então, aí já tem um ponto que atrapalha, né? Precisa escutar, gente. Porque eu quero mudar o seu ponto de vista sem nem saber qual ele é. Como eu posso fazer isso? Então, primeiro eu preciso escutar, processar isso, e aí, então, se for o caso, propor uma nova alternativa. Ou simplesmente escutar e falar, entendi. Ouvir. Não entendi nada, não entendi porque ela pensa assim, mas existe isso. Além da falta de escuta, da preguiça, né? Porque conversa difícil é desagradável, é desconfortável. Eu não quero ser aquela pessoa. Tem, né, nas conversas difíceis, né, elas são, na verdade, 3, né? Tem a conversa sobre o que aconteceu, tem a conversa sobre os sentimentos e tem uma conversa que é interessante, que é a ameaça à identidade. Eu não quero ser aquela pessoa desagradável que chega trazendo problemas. Eu não quero ser aquela pessoa que discorda de tudo. Eu não quero... É natural do ser humano, né? Então, abrir uma conversa complicada, abrir uma conversa de um tema que vai levar a um atrito, dá preguiça, dá medo. O confronto é chato. Então, assim, por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ser legal, eu não quero entrar no confronto. Ela não se resolve, às vezes, em uma vez só. Não é assim, eu vou dedicar os próximos 15 minutos para resolver esse assunto. Não. Eu vou dedicar os próximos 15 minutos para tratar desse assunto. Talvez ele se resolva, talvez não. Eu controlo os meus pensamentos e as minhas ações. A partir do momento que eu pus no mundo, eu não sei como o outro vai reagir. Eu não sei o que o outro está pensando. Então, tudo isso sempre foi. Aí bota isso num contexto que a gente vive com o desenvolvimento tecnológico, onde a percepção, a gente estava falando de Kairos, né? A percepção do tempo, o tempo não está mais rápido, o que está mais rápido é a percepção do tempo. Sim. Então, muitas coisas acontecendo, muito essa instabilidade, né? Porque a sensação com a percepção do tempo correndo mais rápido, vem essa sensação de incerteza. Tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo para parar e ficar assim, muito estímulo. Então, eu não tenho tempo para olhar e entrar num processo de esperar as coisas se resolverem. E, gente, sustentar o silêncio. Deixar as coisas ecoarem. Então, tudo isso foi juntando para as conversas se ficarem para trás. E a própria tecnologia mudou a forma de comunicação entre as pessoas. A gente passou a se comunicar por escrito. Mas a escrita veio como registro, não como comunicação. Que importante então, isso. Quando a gente lê um livro ou um artigo, alguma coisa escrita que está bem escrito, não dá para perceber e fala, uau! Porque não é todo mundo que tem habilidade de escrever bem. Então, quem escreve bem pode até se comunicar por escrito, mas não é o caso de nós, mortais, a maioria de nós. Então, como funciona? Eu consigo expressar, se eu estou aqui, né, numa tela, e essa tela mudou, porque, pelo menos, eu sei datilografar, né? Não se fala mais isso, mas eu sei. Ela passou a ser assim. Então, eu tenho que escrever todos os meus pensamentos, as minhas ideias, com 2 dedos, numa tela pequena. Uma quantidade de caracteres. Numa quantidade de caracteres, porque a outra pessoa também não vai ter um span de atenção suficiente para ouvir. Num contexto onde outras pessoas estão falando, ou estou na fila a gente falou, né, na fila do pão, na fila do ponto, eu estou esperando coisas acontecerem. Então, qual é a presença de estar ali realmente naquela conversa? Não é uma conversa, é um monólogo. Hoje a gente não tem diálogo, a gente tem monólogos alternados. Então, cada um num contexto. Então, eu faço aqui, aí você recebe aí quando está acontecendo outra coisa. E está muito limitado. Então, a escrita está precária, não passa tudo que deveria passar, porque é mais difícil, e a gente não está usando
a nossa humanidade, o nosso potencial máximo. Eu não estou vendo o seu corpo, eu não estou vendo se você está entediada, eu não estou... Então, como calibrar o andamento disso tudo, cada um num lugar? Sim. E Então, tudo isso foi, né, promovendo essa dificuldade de diálogo. E hoje é o principal meio de comunicação, Exato. que entrega pouquíssimo, né? Que Exato. Você falou que não entrega todo o potencial humano ali, né? Exato. E você acha que conforme a gente foi usando e se adaptando e trazendo para nossa realidade a tecnologia, a gente vai perdendo essa habilidade de conversar, de olhar no olho, de ter paciência para ouvir, a própria escuta? Você acha que isso foi algo que a gente vai deixando de usar e aí a gente vai esquecendo, vai Acho. deixando de lado? Acho. Você pega qualquer relatório de futuro do trabalho e fala assim, quais são as habilidades do futuro, né? Comunicação está lá, em primeiro, segundo, terceiro lugar. Adaptabilidade está lá. Resolução de problemas, ou pensamento criativo para soluções inovadoras, que também é resolução de problemas. Legal. E como eu faço isso? Como eu consigo ter isso, né? Porque ninguém aprende isso. Eu fiz faculdade de Direito, eu aprendi Direito Civil, Direito Penal, Direito Tributário, mas e, assim, conduzir equipes, Sim. captar clientes, resolver... Ninguém aprende a prática a gente aprende o ofício operacional técnico, a técnica, mas não isso. Então, funciona como a gente vai aprendendo no dia a dia, com os mais velhos que vão ensinando como funciona. Tudo no eu acho. Então, uma forma de fazer isso é praticando. É que nem musculação. Tem que exercitar Tem ali que o exercitar. músculo pra... É como se eu sou personal do soft skills. Então, conforme o músculo é aquilo, quando você não exercita, ele encurta, né? Ele encurta. Porque, assim, como que funciona? Eu faço uma vez, aí eu penso, não foi legal. A gente estava falando agora nos bastidores que ontem eu fiz uma conversa e falei assim, podia ter feito diferente. Aí essa pensada, podia ter feito diferente, na próxima vez eu vou me lembrar. Mas a próxima vez vai ser um pouco diferente, então também não vai aplicar. Mas eu vou me lembrar de, na próxima vez, estar presente e atenta para que não aconteçam coisas. Então tempo, tem que ter tempo e dedicação. E é musculação. É prática, é errar e repensar. É reabrir essa conversa. Uma das coisas, né, estava falando do medo, né, medo do confronto. É muito mais fácil deixar embaixo do tapete. Sim. E assim, no ambiente corporativo acontece muito isso. Deixa lá que vai que se resolve. Não se resolve. Meio que se dissolve, mas está lá ainda aquilo. Ele volta meses depois, anos depois. Aquele engasgo não Tem é que um falar, conflito, né? mas ele volta. Então, eu sou a favor de abrir as conversas de novo. Precisamos falar desse assunto. Agora é um bom momento para você? Pronto, eu estou avisando. A gente precisa conversar sobre esse tema, que eu sei que vai ser uma conversa desconfortável, que eu sei que vai ser difícil, que eu sei que talvez... Enfim, né, depende dos detalhes, mas é necessário. Você pode falar sobre isso? Você gostaria de conversar sobre isso? Só se a pessoa não responder, pronto, pelo menos, né, Deu a oportunidade. eu dei a oportunidade e eu mostrei que é importante. Volta depois, alguns meses. Eu acho que isso ainda está afetando. Tá tudo bem, né? Esses check-ins, assim, vão dando a oportunidade de voltar no tema. E aí, de fato, tratar do atrito, do conflito. Esse é um episódio sobre conversas, né? E a gente adora conversar, que é o que a gente... E é trabalho, então a gente aprende muito. É o momento que a gente mais aprende, é conversando e ouvindo, principalmente ouvindo, porque a gente traz vocês para que a gente possa ouvir. E aí, Ju, para quem está ouvindo em casa, né, no carro, dentro do seu momento ali, tirou ali alguns minutinhos para acompanhar aqui o Não Durma no Ponto. Conversas transformadoras, elas funcionam mesmo em ambientes corporativos, que são os ambientes que eu não digo que eles são os mais duros, mas eles são ambientes mais rigorosos, de repente, ou tem ali os seus
padrõezinhos de comportamento, né? O que são as conversas transformadoras e como que no ambiente corporativo elas se encaixam? Elas são conversas estruturadas. Tem um roteiro, tem um objetivo. Legal. Tem um começo, meio e fim e um objetivo a ser seguido. Senão vira bate-papo. E bate-papo é muito legal, mas a gente está falando de negócio. Legal. Então, qual é o ponto de atrito que está acontecendo aqui que precisa ser endereçado? Qual é o... Agora, precisa ser endereçado não significa que vai ser resolvido naquele momento. Então, elas funcionam? Funcionam. Agora, é que nem musculação. Depois de muito tempo sem fazer, a primeira vai doer um pouquinho. Aí eu vou aprendendo, vou fazendo mais um pouco. E aí, vai ficando... uma coisa que é muito legal é que ela cria um momento, um vocabulário, um ponto de referência para a equipe. Então, como elas são mediadas por uma pessoa externa, isenta, eu não tenho interesse no andamento, em como vai... Qual vai ser o resultado? O que vocês vão combinar, né? Porque o roteiro de todas as conversas transformadoras funciona em identificar um ponto que precisa ser tratado, buscar ali, ouvir, buscar ali na inteligência coletiva possíveis soluções de acordo com os recursos da equipe, da empresa, recursos, investimento financeiro, tempo, disposição, enfim, as estruturas, como elas já funcionam. Então, o que é viável neste momento? E aí, trazer um plano de ação e ver onde já não funcionou. Então, aí, com frequência, fazendo isso periodicamente, os líderes, as equipes conseguem avaliar o que não está funcionando. E aí cria um ambiente de confiança. Legal. Então, conforme a gente vai criando um ambiente de confiança maior, aí sim tem um trabalho em equipe. É a questão, né? A gente quer alta performance individual ou trabalho em equipe? E trabalho em equipe mesmo precisa de confiança. É que nem esporte coletivo. Tem né? Quem sacou no vôlei, quem fez o gol no futebol, mas e o resto? O resto fez um monte de coisa que talvez não apareça tanto, mas sem aquilo não tem o ponto final que aparece. Nossa, e você falou uma coisa que é muito no nosso dia a dia. A gente escuta muito, né, as pessoas falando de alta performance, né? Entrega. E ao mesmo tempo falando do trabalho em equipe, né? Aí como concilia esses dois? Porque assim, eu entendo que se você está falando de alta performance de uma pessoa, de um indivíduo, é como se ele estivesse indo sozinho. Exato. Fazendo a dele. Só que ao mesmo tempo que ele está indo aqui, ele tem que trabalhar em equipe. Só que aí, que tempo que ele tem de alinhar esses combinados, esses objetivos, para entender que ele tem que fazer a sua performance, mas a sua performance está casada aqui. Porque ele sozinho, performando, não vai chegar em lugar nenhum. E aí a gente fala, olha assim, empresas, venham aqui. Quem trabalha por projeto, uma das coisas muito legais de fazer é a conversa final de debriefing, o que deu certo, o que deu errado. Que legal. E para que ela seja realmente honesta e para que seja um ambiente seguro para compartilhar e de fato perceber o que deu certo, o que deu errado, as pessoas precisam ter confiança. E a confiança não existe por si só, né? Ela é construída. Então, eu confio um pouquinho, aí eu percebo que eu estou num ambiente seguro, aí, né? Confio mais um pouquinho. Aí eu confio mais um pouquinho e isso vai acontecendo. Não dá para... Ninguém chega e se joga por inteiro, porque a gente não conhece as outras pessoas, mas... Então, como eu vou ter confiança se eu não conheço? Como eu vou conhecer se eu não tenho... vou me abrir se eu não tenho confiança? Então, isso vai caminhando junto. Então, as conversas transformadoras são uma oportunidade de fazer isso acontecer, esse ambiente de confiança, de integração da equipe. E que é uma coisa que a gente fala muito de ambientes psicologicamente seguros, né? Já surgiu aqui em outros episódios, né, esse tema. De como as pessoas se sentem seguras dentro dos ambientes que elas estão inseridas, principalmente na questão de trabalho, para conversar sobre a sua rotina, sobre o seu desempenho, sobre alguma questão ali que ela tenha que melhorar ou direcionar, um pedido que ela tem que fazer, alguma coisa que ela está sentindo, que às vezes ela tem medo ou ela não sente um ambiente tão seguro a ponto dela falar aquilo e aquilo pode adoecer ela.
A gente falou, né, quando eu falei das conversas difíceis, eu falei que tem a conversa sobre o que aconteceu. Sim. Como que é a conversa sobre o que aconteceu? Você fez isso, você fez isso, você fez isso, e você replica para mim, você fez isso. Então fica um jogo de culpa. Se a gente muda o jogo de culpa de quem fez o quê para o que cada um contribuiu para que isso chegou nesse momento, porque nós estamos aqui nesse relacionamento que deu um erro. Então, o que eu fiz? Eu poderia ter chegado mais cedo. Eu poderia ter trazido não sei o que lá. Pronto, muda a perspectiva de você errou para nós estamos juntos tentando chegar num objetivo, né? Então, o objetivo da equipe é, sei lá, vou pegar um departamento de vendas. Se a premiação é por quem vende mais. Então, eu vou querer roubar do outro porque eu vou vender mais porque eu vou ser premiado. Mas e se a gente fizer alguma métrica de avaliação onde tenha a própria equipe seja incentivada a promover mais e compartilhar aprendizados, resultados, para que todos possam vender mais? Legal. Isso aumenta exponencialmente. A gente para de ficar alimentando essas competições, né, individuais e criar esse clima tenso, né, que fica um competindo com o outro, e se sentindo que tá num ambiente desprotegido, que tem que ficar o tempo inteiro provando a sua entrega, né, que no passado, acho que um passado recente, mas já tá no passado, que seriam os ambientes tóxicos de se trabalhar, né? Eu não sei se eles estão tão no passado assim. Acha que não? A Entendi. conversa é nova, mas eu acho Tá. que ainda existem muitos. Legal. Importante saber, porque a gente trabalha para que esses ambientes... Para que eles não aconteçam. para que eles mudem, né? E sejam ainda melhor. Tem pergunta aqui, Ká? Tenho, eu quero aproveitar esse tema que nós entramos e eu queria saber quais são os erros mais comuns que as empresas cometem quando o assunto é comunicação interna. A gente falou aqui, né, desse jogo de empurra, às vezes surge um problema e aí, na verdade, não foca na solução. Foca em quem errou mais. Mas você fez aquilo. Não, mas você fez pior porque você fez aquilo e aquilo e aquilo. Então, quais são os erros mais comuns nessa comunicação interna nas empresas? Eu acho que um deles é não falar com clareza. Eu falo para mim. Uma das coisas que dá muita confusão... Bom, né, tem uma frase do Peter Drucker que fala que 60% dos problemas de gestão vem da comunicação. Então, vamos ver que estamos com um problema aqui. Eu falo de acordo com o meu contexto, eu falo de acordo com o meu vocabulário. O departamento financeiro tem, né? O mercado corporativo tem um monte de termos em inglês. O jurídico também, O jurídico fala um monte de... A gente tem que falar em português do século XXI para uma pessoa média. Então, uma sugestão, por exemplo, imagina que acabou de entrar uma pessoa nova na sua equipe. Quando você for fazer essa comunicação, essa pessoa entenderia? Tem que ser acessível, né? Tem que ser uma comunicação. Linguagem simples, verbos simples, frases curtas. E aí... essa pessoa entenderia significa, eu tenho que me colocar lá e falar, o novo que entrou aqui vai entender o que eu estou dizendo ou não? Só que isso requer, no mínimo, pensar a respeito, se for uma comunicação interna escrita, revisar com esse olhar. Então, volta de novo para a presença, atenção, em vez de simplesmente faz e deixa acontecer. E essa questão da comunicação escrita também. Teve uma das conversas transformadoras que eu mediei, foi assim, era um grupo de 60 pessoas numa empresa, eles trabalhavam todos no mesmo andar. E um dos problemas é que era aquela história do e-mail que copia todo mundo. Nossa. E vai escalando o A negócio. gente tinha isso, a gente foi quebrando esse negócio. Vai, né? Porque... E começa aquela agressividade. Então, tá cada um assim... Prezados. Prezados. Bom, a bomba explodiu. Então, vamos voltar. Por que tá fazendo isso? Sim. Por que você está copiando o chefe? Para ele saber que eu fiz o meu. É batata quente. Eu mandei o meu e ele não respondeu. Então, mudando essa intenção, eu quero resolver esse problema. Então, se esse assunto entre nós duas, levanta da cadeira, vai lá, conversa, resolve. Mas aí depende também da gente ter autonomia
para resolver isso. Então, tudo está interligado. Se não temos autonomia, olha, nosso problema de comunicação não está na comunicação, está na centralização total de um negócio que deixa engessado. Então, chefe, você vai ter que entrar aqui na conversa. Então, voltando, né? Resolvemos, voltamos para o e-mail, nesse caso foi assim. E aí vai para todo mundo dizendo, né? Fulano e fulano, que são responsáveis pelas áreas tal, decidiram X, e para todo mundo saber. O negócio faz assim, ó. Ok, estamos na mesma página. E esse papinho é 3 minutos. Isso é um erro, né? Isso é uma forma Alimentado, muito né, no fácil corporativo. de resolver confusão. Ju, que incrível. Ô, Ju, você falou uma coisa muito legal, que você falou assim, quando eu fiz direito, eu aprendi direito civil, direito e tal. E comunicação, existem também, né, alguns cursos de comunicação, cursos de oratória, e tem metodologias, né? Aqui fala sobre metodologias que você utiliza nas suas mediações. Conta pra gente sobre essas metodologias e dá pra gente também aquele caminho de como eu, Shirley, Karina e todos nós aqui que estamos ouvindo, podemos melhorar a nossa comunicação. Existe um curso, existe um processo, uma leitura que você indique, que você fala, olha, pra começar, vocês já poderiam fazer isso daqui, depois continuem me seguindo pra vida toda. Bom, existem inúmeros cursos. O meu processo é um combinado de vários cursos que eu fiz, porque eu não tenho uma formação acadêmica em comunicação, mas o aprendizado hoje vem de todos os lugares. Sim. Então, o curso da Teoria U, que é um que eu, assim, para mim, a Teoria U sustenta muita coisa. É uma metodologia de resolver problemas sociais complexos. Por que chama U? Porque ela segue um formato de U, entre observar, sentir o campo, tem uma sensação, é um verbo que não existe, que foi inventado, que chama presencing, que é estar presente. E a ideia daqui, gente, é muito difícil explicar a teoria em 2 minutos, mas Não, estar fica presente tranquilo. A gente aqui- vai pesquisar, porque eu falei assim, eu vou precisar entender mais, e a gente traz de volta pra você só ensinar a teoria U pra gente. Ai, eu vou amar. Então, vamos voltar, né? Então, como que funciona? Começa com observar, escutar, parar de responder, mas só escutar. Então, o que está acontecendo para ir que é o ponto de intenção. Daí, depois, o ponto de atenção é o que está emergindo daqui, dessa inteligência coletiva. Tem uma parte da teoria U que eu gosto que fala do ponto cego. Eu não sei o que está acontecendo ali atrás. Então, mas vocês estão vendo. Então, juntas, nós temos, né, nós somos mais do que 3, né? Nós juntas somos muito mais. Cara, que legal. E aí, depois, quando é a subida do U, é visualizar, que chama cristalizar, qual é a sua... para a ação. E aí observar o erro, ajustar, refazer e ajustar. Então, prototipando e ajustando o tempo todo. E ela se fundamenta nos sistemas, porque tudo está interligado. Eu faço uma intervenção aqui, vai replicar lá longe. Às vezes a gente não percebe, mas tem essa relação. Então, por que eu cheguei a falar isso, né? Das metodologias. Então, a conversa é estruturada nesse formato de observar o que está acontecendo, observar quais são os nossos recursos e trazer para um plano de ação, porque senão vira bate-papo e eu preciso oferecer alguma coisa onde as pessoas saiam com uma ação agora, não hipoteticamente um dia. Então, você tem dentro desse seu processo de conversas transformadoras, você ensina a metodologia U? Não, eu Não, uso. você usa, você Sim, aplica. Eu aplico. Legal. Eu uso o Dare to Lead também, que é um curso da Brené Brown que fala muito de coragem, de confiança. Então, eu fui treinada... A coragem de ser imperfeita. A coragem de ser imperfeita. Ai, eu adoro essa questão da perfeição, que é assim, meu ponto de vista, tá? Nós somos... Eu não gosto do conceito de perfeito, porque é sempre assim, desculpa, eu não sou perfeita. Mas por que pedir desculpas? Eu sou inteira. Só que eu sou
única e vocês também. E aí, juntas, né? Nós somos parte de um todo. Esse todo é perfeito. Cara, que incrível isso. Então, nunca eu vou conseguir tudo, porque essa é a minha parte. E olha o quanto é importante isso que você falou da questão de eu sou uma parte, eu não sou perfeita e eu preciso de você. E quando a gente fala de várias pessoas, né? A gente falou aqui de 8 bilhões, né? E aí a gente fala da importância de ter pessoas diversas dentro desse ambiente, porque juntos nós podemos ser perfeitos, mas sozinhos não, né? E a gente não trabalha comunicação e trabalha muito pouco diversidade. Quando tem diversidade, a gente não entra muito no assunto do outro, não tem a diversidade, mas não tem a inclusão, né? E aí você fala, cara, como é importante trazer para a mesa a Ju, que ajuda a gente com as metodologias dela a sermos perfeitos, né? Perfeitos. Dentro da nossa partezinha ali, Dentro né? da nossa partezinha. E a gente, né, levando para o mundo corporativo que você perguntou, por que é importante isso, né? A gente está numa fase de inteligência artificial logo mais tomando tudo. Porque, por enquanto, tem, né, o ChatGPT produzindo texto, tem o carro elétrico, o carro automático funcionando sozinho, tem a máquina fotográfica que a inteligência artificial detecta os olhos dos animais, mas imagina quando elas se conversarem. Que é o que chama, né, a inteligência artificial geral. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem a capacidade de imaginar como vai ser isso, mas está muito perto de acontecer isso. E aí? Os sistemas já se falam, né? Eles já têm... Mas eles não estão integrados eles não ainda. estão integrados. E quando eles estiverem... É que nem a eletricidade. Você sabe de onde vem a eletricidade? Quando muda, quando é energia eólica, quando é carvão, quando... É a mesma. Tá uma rede. Será que vai ser assim? A IA? Não sei. Mas existe uma aposta que possa ser isso. E nós? Perdendo a percepção e o poder da comunicação. E nós? Como nós vamos estar nisso? Então, eu acho importante abrir essa conversa para pensar como as empresas vão se adaptar. Porque se a gente deixar para a última hora, aí é correr atrás do prejuízo. Será que eu preciso promover uma mudança agora? Eu preciso conversar para entender, para vislumbrar possibilidades, para saber onde começar a pensar em adaptação. E aí, nós somos... Se a gente for concorrer com a inteligência artificial, a gente perde. Estou ficando só agora no texto, né? Sim. Você pergunta lá no... Eu uso... Eu não sei falar isso. Perplexity. Qual foi a pesquisa acadêmica que... Está aqui. Ele já traz em segundos, né? É como se eu fosse pesquisar todas as bibliotecas do mundo em um instante e vem um resultado. Então, não dá. Legal, mas isso é ferramenta. Enquanto a gente usa como ferramenta, é muito bom. E eu vou fazer o quê? Então, se eu não preciso mais pesquisar em todas as bibliotecas do mundo, o que eu posso fazer? Eu posso ser pessoa. Eu posso ser indivíduo, né? Criatividade, ter opinião. Porque a opinião da IA é condicionada ao que já fizeram por aí. Mas Sim. será que é a minha? Sim. Escolha. Então... Só que daí volta a necessidade de valorizar a individualidade de cada um de nós, a autenticidade, porque daí a gente pode oferecer esse potencial máximo, né? Se a gente está todo mundo medindo por igual, nós somos... Eu não consigo vir aqui, então eu me adapto aqui. Lembra aquele jogo de criança? Aquela brincadeira que põe o quadrado no buraquinho quadrado, o triângulo... Está todo mundo ali encaixando no mesmo, né? Se acomodando. Se a gente pode trazer toda essa riqueza, aí cada um pode ser o seu potencial máximo, e aí, se a gente junta tudo isso, vira uma coisa espetacular. Cara, que legal. E que necessário, né? Nesse momento de tecnologia, de ChatGPT, de, né, informação que a gente recebe, que a gente acredita que está sendo útil pra gente, mas que... Você tem pergunta aqui? O que posso fazer, Ká? Pode fazer. Eu entendo que existe aqui, e aí uma outra questão que a gente já conversou, que são as gerações. Conversas, né, nos encontros de gerações.
onde eu posso ser uma liderança, que aí eu posso ser millennial, trabalhando com geração Z, e eu tenho também todos os demais anseios da sociedade, as novas pessoas que são os nativos digitais, ou pessoas que pegaram o processo de início da máquina de escrever. Eu também fiz datilografia, né? Máquina de escrever, o disquete, e a gente tem, assim, no meu tempo, era desse jeito. E aí, hoje, os jovens conversando com símbolos, e a gente tentando entender que símbolos são esses, né? Então, como que a gente pega esse gap? Eu não sei se eu posso chamar de gap, né? Mas esse novo encontro de gerações e esse vazio que ficou entre a minha geração, eu achar que eu tô me comunicando bem com a minha geração, essa ponte que eu tenho que construir para conversar com uma outra geração, e eu trago isso para o mundo corporativo, mas também eu trago isso para minha realidade com o meu filho, que tem 14 anos, eu preciso entender o que ele tá dizendo para mim. Então, assim, olha assim, a gente tá se comunicando, existe ali, né, uma ponte entre as gerações, e a gente precisa construir esse caminho e conversar, e a gente tá chamando de gap geracional, mas não sei se esse seria o melhor termo, né, para chamar de gap. Por falta de outro, vamos chamar entre diferenças de pontos de vista, talvez. Sim, e de culturas e de momentos E de também, culturas e de né? momentos. Não tem dúvida que são pessoas diferentes, né? A gente falou do tempo e da percepção do tempo. Eu entrei no mercado de trabalho com a promessa de você vai trabalhar muito agora e lá no final você vai ser recompensada. Você vai ficar 30 anos fazendo a mesma coisa e vai se aposentar. Quem tá chegando no mercado Não tem existe hoje, isso. Eu sou da geração que cresceu ouvindo engole o choro. Eu também, João. Engole o choro significa o que você sente, o que você pensa, não importa. Você já ouviu aquele assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Obedece quem tem juízo. E a gente não comunicava nada nesse período, né? Então, mas aí, esse obedece quem tem juízo, vamos separar entre... Eu posso... Bom, primeiro que já vem isso na nova geração, né? Eu quero saber por quê. Grande parte do conflito intergeracional é que a geração Z quer saber por quê. Então, eles escolhem empresas e trabalhos dependendo de como essa empresa se posiciona no mundo. E o porquê é o propósito. O porquê é o propósito como um todo. Legal. Por que você está aqui? O que você faz? Será que está de acordo com os meus valores? Então, manda quem pode e não tem isso. Com um porquê... Não comunica mais isso. Com um porquê, até faz sentido. Dá para obedecer, mas precisa um pouco além. A gente está passando por uma fase também que tem uma questão muito geracional, que pela primeira vez os mais novos ensinam aos mais velhos. Porque antes, né? Lembra a história do ofício de pai para filho? Sim. Então, eu sei o conhecimento, E eu tenho a técnica e eu vou te passar. Você é meu aprendiz. Não existe mais isso. A informação é generalizada. Então, a informação na empresa vinha para o líder, né? A matriz ligava para a filial, falava com o presidente ou com algum diretor. Essa informação vai cascateando, não tem mais isso. A informação vem de todos os cantos, de todos os lugares. Como tratar esse conhecimento, como filtrar o que é bom, o que é ruim. Então, todo mundo, ou nas gerações, tem acesso às informações, aprendizados. Então, todo mundo virou aprendiz e mestre de coisas diferentes. E isso causou um conflito um bug. Peraí, o que eu faço agora? Será que eu não sei mais? Uma vez eu fiz um projeto, um treinamento, foi um treinamento de liderança, não foi exatamente as conversas transformadoras, mas numa empresa que tinha uma pessoa que tinha sido escolhida para liderar o time de TI, e ela falava assim, eles sabem muito mais do que eu. Estou falando de uma empresa grande, multinacional de capital aberto. Aí eu pensei e falei assim, se ela foi escolhida para essa posição, ela tem capacidade para isso. Mas ela não sabe TI, mas ela entrava naquele papel de líder, de ser a cola daquela equipe. De extrair de cada um. Então, volta a questão da individualidade, da autenticidade. Vocês sabem muito mais o operacional. Eu vou fazer essa equipe andar junto e fazer isso acontecer. Então, como fazer essa ponte entre as gerações
conversa, diálogo. O que você espera, o que eu espero, como podemos fazer combinados que funcionem. Ô, Ju, eu tô muito curiosa, Cá, você vai me matar, né? Eu não tô deixando a Karina falar. Aquela... Estou praticando a escuta. Nesse Boa, papo boa. de conversa. Ô, Ju, você ensina as pessoas a conversarem dentro das empresas? Eu posso dar... Eu não sei nem como ensinar as pessoas a conversarem, porque cada um tem o seu jeito de ser, mas eu posso dar informações, métodos, metodologias de como fazer com mais clareza, de como abrir as conversas complicadas, de como chegar num objetivo. Mas, assim, as suas palavras são as suas palavras. Então, por exemplo, como abrir uma conversa difícil que eu falei, né? Eu preciso conversar disso agora com você. Agora é um bom momento? Não. Nós precisamos resolver aquele assunto. Avisar as pessoas tem um impacto tremendo. Eu fui uma vez demitida, não foi demitida, mas foi um feedback quase que isso. A sexta-feira, 5 horas da tarde, antes do carnaval. Por quê? Engole e vai lidar com o assunto. É uma técnica isso. E qual é o impacto a longo prazo? É péssimo, Sim, porque isso está aqui engasgado até agora. sim. Cara, Então, o que eu posso fazer é trazer parâmetros de como isso funciona. Até porque eu não quero ensinar como as pessoas vão falar. Parâmetros de como falar com clareza, para passar, né, as informações, as mensagens, para essa comunicação ser ouvida. Exercícios de confiança para poder se abrir, exercícios de escuta. Eles são muito difíceis. Então, isso sim faz parte do trabalho todo. qual um exercício de escuta você acha que hoje a gente já poderia começar a fazer? Vocês vão juntas, sair vocês duas, vão fazer uma caminhada. A caminhada é muito importante, porque na caminhada nós estamos lado a lado, indo para uma direção. Não está nessa posição aqui de um de frente para o outro, de conflito. E marca no relógio, 5 minutos. Você fala um desafio que você tem agora e você só escuta. Sem dar opinião, sem fazer sem fazer cara feia, só tá lá junto, escutando. Deu tempo, muda, você fala um desafio que você está passando agora, pode ser o mesmo ou não, e você só escuta. E acaba o negócio. Ninguém resolve nada. Já é um super exercício. De falar, porque o tempo fica lá, e você fala, tem mais para falar ainda? E de ouvir. Cara, que legal. Simples. Simples, né? Pra fazer em casa, fazer com o marido, Sentado no sofá. com o filho. Põe alarme. Sim. Minha vez. 3 minutos, um olhando para o outro e o outro não pode responder. Que aí, porque quando a gente tá falando, e já passamos o tempo ali, eu tô olhando o cronômetro, mas é que a conversa tá boa. Existe, né, alguma coisa que parece que você começa a conversar e aí vem já a preparação da resposta, né? Uhum. Você tá falando comigo, eu já tô preparando aqui alguma coisa pra te responder, né? E aí eu já quero, tipo, pá, em cima do que você falou. E aí as pessoas não escutam, porque na verdade, enquanto você tá falando, eu tô pensando na resposta que eu vou Sim. te dar. Então, esse é o momento de falar, cara, não pense em nada. Você não vai Não. precisar responder, Não, você só tem que eu ouvir. preciso ouvir essa opinião. E aí, depois, assim, ela está passando por essa situação. Você quer ajuda? Você quer uma opinião? Você quer uma sugestão? Ou você só quer ser ouvida? Tem muita coisa que se resolve no ambiente corporativo só ouvindo. Assim, os colaboradores querem ter opinião. Não precisa, não manda quem obedece, né? Não manda Manda quem quem pode, quem tem obedece quem juízo. tem juízo. Às vezes, muitas vezes, só ouvir a opinião das pessoas ou as percepções, ouvir, entendi.
por uma série de razões, essa sua sugestão não vai poder ser implementada, mas ela foi considerada. Isso é uma necessidade fundamental do ser humano, de saber que, né, eu existo. Então, quando a minha opinião ou a minha percepção de alguma coisa no ambiente corporativo foi considerada, valida essa necessidade fundamental de existência, De pertencimento, de pertencimento. Porque às vezes as pessoas deixam de falar justamente por isso, né? Por ser invalidada. A pessoa não quer saber mesmo, não vai levar em conta mesmo, eu nem vou perder meu tempo de falar. Mas não precisa levar em conta. Vai com essa. Não precisa levar em conta, não. Não precisa fazer o que está sendo pedido, mas só saber que existe A disposição disposição. de ouvir, né? Porque às vezes a pessoa nem fala porque não tem disposição, não vai me ninguém vai me ouvir, ouvir. ninguém vai me ouvir, ninguém tem interesse. Então a pessoa deixa de falar, deixa de se comunicar e de se expressar e às vezes de até ter um insight bacana, né? Ou não, ou só conseguir falar mesmo. Ufa, falei. E para quem está ouvindo, que é um papel de líder, de gestão de pessoas, o líder passa a conhecer mais aquela pessoa. E às vezes pode falar assim, olha, ali tem coisa interessante. Ou, ali não tem nada interessante, é melhor eu rever as coisas. Mas quem é aquela pessoa e por que aquela pessoa está aqui? Ju, a gente tá caminhando pro finalzinho. Conversa boa, conversa transformadora. Me deu aqui vários insights e coisas, assim, bacanas até para rever o meu modo de comunicação mesmo, né? Observar melhor a minha maneira de comunicar. Eu acho que tudo comunica, Tudo comunica. né? Eu tenho para mim que o ambiente, a forma como a pessoa se veste, tudo ali para mim, trabalho com marketing, então eu acho que tudo ali deve fazer sentido e trazer ali uma comunicação. Mas eu queria deixar que você falasse pra gente também que momento que a Ju entra nas organizações, quando que é importante, a partir de que momento, o que você fala assim, você tá lançando uma solução nova, você vai passar por um processo de fusão, você vai me dar exemplos assim de quando que a Ju hoje por um gestor, uma liderança, pegaria o telefone da Ju e falar, Ju, vem aqui que eu tenho uma conversa que precisa ser transformadora, que eu vou começar um processo, eu vou mudar um processo, implementar uma solução nova, um projeto novo. Eu gostaria de trazer você aqui para me ajudar nisso. Quando que a Ju entra nas empresas? Qual é o melhor momento? As conversas transformadoras têm um impacto muito grande na cultura organizacional. Então, se tem fusão de duas empresas, já vem dois pensamentos diferentes. Alinhar isso tem um impacto interessante. Alinhar alinhar os entendimentos e as expectativas entre as partes. Um problema, como aquele que eu falei lá do e-mail que escalava, era um problema de uma equipe pequena, mas era um problema que estava dando de comunicação. As nossas reuniões duram uma eternidade e ninguém resolve nada. É uma coisa simples que pode ter um efeito. Uma conversa, uma sessão, resolve. Alinhar a cultura precisa de alguma coisa um pouco mais longa, precisa depois trazer mais gente, mais equipes envolvidas. Mas qualquer atrito que tenha, onde eu acho, ele acha, qualquer potencial de conflito, já é uma forma de trazer uma intervenção dessa. Porque o que vai acontecer? Vamos entender onde está, né, onde está o atrito, alinhar as expectativas, alinhar os entendimentos, procurar uma forma de agir de agora em diante, criar um compromisso. Isso que é legal. Eu não chego e falo assim, faz assim. Ele surge. Se ele surge, as pessoas depois têm mais comprometimento em fazer funcionar, porque elas que fizeram esse compromisso. Você vai orquestrando isso. Eu vou orquestrando, conduzindo para que isso aconteça, para controlar tempo, para controlar que os passos andem. Mas aí ele sai de lá, aquele compromisso de como vamos fazer. Mas a gente pode fazer isso? Pode. Nós temos recursos para fazer isso? Dá para implementar isso agora, na segunda-feira? Dá. Não dá. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o passo a passo? Então, é personalizado porque as coisas saem de cada equipe, de cada empresa, da forma que cabe ali. Legal. E, Ju, quem que faz contato com você normalmente? É o RH?
Quem que... Pode ser o RH, pode ser líder de equipe, pode ser, Legal. E se os RHs das empresas, se os gestores, se os líderes de equipe quiserem agora, para olharem e falar, gente, eu preciso trazer a Juliana aqui para mediar essa mesa e a gente transformar aqui o nosso dia a dia. Aí, olhando já para a câmera 1 ali da Ju, como a empresa chega até você, por qual canal de comunicação que ele te manda um contato e faz esse primeiro contato com você para que você possa ir lá e fazer essa prestação de serviço, que na verdade é um serviço que fica, né? Porque fica. Bom, primeiro respondendo a sua pergunta. Pelas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e-mail, deixa aqui, O escreve, fala pra arroba, gente, o fala pra arroba. gente. Juliana, @between, BEETWEEN.in. A gente vai deixar aqui no No rodapé. rodapé. Me esqueci qual que era a outra parte da pergunta. Como que as empresas chegam até você, né, para te contatar, para você prestar esse serviço que fica. Ah, Né? eu ia falar que fica. É uma metodologia. Então, fazendo algumas vezes, eu não preciso ir todas as vezes. Eu posso... Precisa, no fim das contas, porque que nem o personal da musculação, senão você não faz. Mas o objetivo é criar o espaço, criar a infraestrutura, né, o momento para que aconteçam essas conversas. Mas se as pessoas tiverem disposição, se a equipe tiver disposição para seguir sozinho, eles seguem para sempre. Que legal. E a Ju tem vários artigos muito legais que eu vi que ela tá investindo no LinkedIn. Ela trouxe vários artigos que eu já recomendaria e já indicaria para a liderança começar, além do caminhar, né? Cronometrar os minutos ali sem falar nada. Fazer também a leitura dos artigos ali, compartilhar, dar um direct para a Jo lá no LinkedIn, porque eu acho que é um começo e um começo muito bom, né? Vale muito a pena. E é uma volta ao básico, porque o que eu estou falando assim é de comunicação entre as pessoas, de humanidade. Nós somos seres sociais, então é uma busca de tudo isso, né, de colaborativo, de conversa, é porque é necessidade fundamental Sim. dessa nossa socialização. Então eu não estou trazendo nada de novidade no mundo, é um resgate. É um resgate, uma volta ao básico, mas que todo mundo fala que são as habilidades do futuro. O resgate das conexões humanas. Porque a gente está conectado virtualmente, mas não está conectado emocionalmente. E isso, as conversas são práticas intencionais de promover essa conexão emocional. Cara, que legal. Conversa boa, né, Ká? Muito. Conversa boa, estouramos o tempo, mas porque realmente são as conversas necessárias para que a gente possa construir um mundo melhor, né? Impactar pessoas e fazer coisas que vão perdurar e que vão ultrapassar gerações, e principalmente para a gente que está ali na linha de frente com as lideranças, gerenciando equipes, é extremamente importante ter pessoas como a Ju que nos ajudem a construir essas pontes. Então, já sabe, recado está dado, conversem, criem, construam diálogos. E para você que está em casa, Cá, meu muito obrigada mais uma vez. Ju, foi um prazer Eu que incrível ter agradeço você a aqui oportunidade. com a gente. E agora aquele momento que a gente olha para a câmera 2 e fala: Não durma no ponto.